Irmãos, vamos abrir em Romanos, capítulo 12, o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Amado Senhor, nós te damos graças por esse momento. Nós exaltamos o teu nome, porque só tu é digno de toda a honra e glória. Amado Senhor, nesse momento, Pai, venha falar com todos nós. Abra os nossos ouvidos e os nossos corações, para que possamos ouvir a tua voz, a tua doce e preciosa palavra. Revela-nos, ó Pai, neste momento, mais da pessoa bendita de Cristo Jesus, para que Ele seja assim glorificado em todas as coisas. E que a tua palavra, ó Pai, tenha a preeminência no nosso meio. Para o louvor do nome de Jesus Cristo, oramos assim. Amém. Irmãos, o Senhor tem depositado no meu coração para falar sobre vida de consagração com os irmãos. Eu acho e compreendo que esse tema ele é fundamental para as nossas vidas. Precisamos esmiuçar muito sobre esse tema, vida de consagração. Aqui com o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, nós lemos aqui: Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Irmão, isso é fundamental para nós entendermos. Na vida de um cristão, o primeiro problema é o assunto da consagração. Para trabalhar ao Senhor, precisamos ser primeiramente trabalhados por Ele. Só assim vamos compreender o que é vida de consagração, ou seja, servir ao Senhor como sacrifício vivo. Sobre isso que nós dizemos aqui, irmãos, viver essa vida de consagração, é necessário que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Irmãos, esse assunto de vida de consagração, ele requer que nós estudamos muito sobre ele. Ele é um assunto que nós conseguimos falar em pouco tempo sobre isso. Porque, infelizmente, muitos entendem que ser consagrado ao Senhor é trabalhar para Ele. E não é isso. De princípio, não é. De princípio, nós temos que entender que temos que ser trabalhados por Ele, para que assim nós possamos servi-lo. Irmãos, quando Ele nos deu vida juntamente com Cristo, nós lemos ali, texto de Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Irmãos, aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aqui ele explica para nós que nós ganhamos uma nova vida. Nós saímos de uma esfera e fomos colocados em outra, para uma realidade de vida, mas uma vida profunda com o Senhor. Uma vida de intimidade, uma vida aos pés do Senhor. Então esse assunto de consagração, amados irmãos, ele é muito difícil para muitas pessoas compreender.
por que não dizer para todos nós compreender esse assunto de consagração? Existe uma base para essa consagração. Para que eu e você entenda que vamos consagrar a nossa vida ao Senhor, precisamos ter uma base sólida. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, o verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Irmãos, o amor, ela é a base da consagração. Quando o Senhor revela para nós o tanto que Ele nos ama, que Ele abre os nossos olhos para esse amor incondicional que Ele tem com todos nós, nós podemos aqui, diante do seu amor, firmar uma base para podermos consagrar a nossa vida a Ele. Então, irmãos, o que o apóstolo Paulo escreve aqui? Que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos ganha para Ele. O amor de Cristo nos domina, irmãos. Quando você olha para o amor que o Senhor manifestou para todos nós naquela cruz, Ele, na verdade, nos domina mesmo, irmãos. Porque olhando para a vida de Cristo Jesus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que viveu também uma vida de consagração ao Pai, viveu todo o seu tempo fazendo a vontade daquele Pai amoroso, se consagrou ao Pai. Quando Ele vai para a cruz, amados irmãos, Deus usou aquele momento para demonstrar a todo o mundo o tanto que Ele nos amou. Ao ponto de entregar a sua própria vida por todos nós. Nós todos sabemos, irmãos, isso é bem claro para nós, que a morte não poderia vencê-lo. De jeito nenhum, irmãos. Como que a morte poderia vencer a vida eterna? Só se esta vida se submetesse à morte. Foi o que Jesus Cristo fez, irmão. Ele se submeteu à morte. Ele se entregou à morte. Por isso que Ele morreu. Como que foi as palavras que Ele disse? As últimas palavras que Ele disse: nas tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Se Ele não tivesse dito isso, irmãos, a morte nunca venceria o Senhor. Isso por um lado. Por um outro lado, nós sabemos que a morte não o venceu. Ele sim entrou na morte e destruiu o poder dela. E nós hoje que estamos em Cristo, não temos mais medo da morte, irmãos. Porque ela foi vencida. Ele pisou a cabeça da serpente, irmãos. Ele destruiu todo o poder que havia em Satanás. Mas precisamos entender, amados irmãos, que viver uma vida de consagração requer que eu e você submeta ao Senhor. Da mesma forma que Cristo submeteu ao Pai, nós temos também que se submeter ao Senhor. Senão não vamos compreender, irmãos, o que é ser consagrado ao Senhor. O que é viver essa vida de consagração. Quando nós também olhamos para 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, nós hoje não compreendemos cabalmente
esse assunto de sermos comprados por preço, irmão. Nós não entendemos cabalmente. Por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Porque quando Paulo escreveu isso aos Coríntios, no tempo do Império Romano, se você olhar para a história, você vai ver que muitas pessoas compravam escravos. Eram colocados em fila e ali você escolhia quem você queria comprar. Muitas vezes era feito um leilão para escolher o escravo que queria comprar. Então, quando ele disse isso aos coríntios, ele sabia muito bem o que Paulo estava dizendo. Por preço vocês foram comprados. Nunca se esqueça disso. Irmão, quando aquele senhor comprava o seu escravo e tirava ele daquela situação, e ele se chegava aos pés daquele senhor e falava: agora eu vou te servir. Ele ficava muito feliz com isso, irmão. Porque ele era tirado daquela situação de uma venda. Ele ia ser escravo eternamente, até que um dia ele morresse, ou até que um dia aquele senhor também morresse. Mas, irmão, ele servia o Senhor, porque ele foi comprado por ele. Agora, quando nós olhamos para o nosso amado Senhor, o preço que ele pagou foi totalmente diferente que esse preço que era pago nessa fila de escravos, irmãos. Porque ele pagou com a sua própria vida. Ele derramou todo aquele sangue precioso para remir eu e você de todo o nosso pecado, irmãos. Isso é muito importante a nós, irmãos. Precisamos compreender todas essas coisas para que eu e você viva uma vida de consagração. Irmãos, a palavra serviço no original, ela tem o sentido de esperar em Deus. Irmãos, se o Senhor requer de nós que eu e você fique de pé, se Ele requer de nós que eu e você fique sentado, irmão, que nós ficamos sentados. Se Ele requer de mim e de você que nós andamos, que eu e você ande. Mas que eu e você faça a única vontade que é dEle, boa, perfeita e agradável. Irmão, essa palavra serviço ela é muito preciosa. Esperar em Deus. Nós achamos que serviço, irmão, é apenas trabalhar. Trabalhar e mais trabalhar. Não é isso que o original diz essa palavra. Esperar nele. Vamos sim trabalhar para Ele. Ele nos redimiu do pecado, irmão, para servirmos a Ele. E quando estamos servindo Ele, sendo trabalhados por Ele, nós vamos entender o que é se consagrar ao Senhor, irmãos. Que a vontade dEle seja soberana. Que nada da nossa vontade venha atrapalhar o fluir do Espírito em nós, irmãos. Por quê? Porque nós já morremos com Ele. Irmão, nós já tivemos um fim em nós mesmos. Não tem nenhuma possibilidade de nós caminharmos com o Senhor olhando para nós mesmos. Viver uma vida egocêntrica não tem condição, irmãos. Achando que tudo está ao redor de nós. Irmãos, esse problema ele é tão sério para a nossa vida com Cristo. Ele precisa ser tratado. Ele precisa ser trabalhado pelo Senhor. Como eu disse no princípio, infelizmente muitas pessoas querem trabalhar ao Senhor. E têm até uma boa vontade de fazer isso. Muitos nós compreendemos. Mas cai numa situação tão triste que não permite que o Senhor venha trabalhar primeiro naquela pessoa para que ele possa trabalhar para o Senhor. Irmãos,
a demanda do Senhor ocupa a primeira prioridade em nós. Ela tem que ser a primeira, irmãos. Nós olhamos uma outra realidade. Quando o Senhor Jesus Cristo chamou os seus discípulos, eles eram pescadores de peixes. Ele disse a eles: vocês não vão ser mais pescadores de peixes. Vocês vão pescar almas. Irmãos, Jesus Cristo, quando abre os olhos nosso, aquele serviço que estava em primeiro lugar, ele passa a ser secundário. Porque o primeiro serviço é o quê? Servir a Ele com alegria. Então, eles poderiam pescar. Claro que sim. Para comer, para se alimentar, mas não para viver disso. Agora, quando nós olhamos para a realidade nossa hoje, existem muitos médicos, engenheiros, profissionais, liberais e muitas outras pessoas. Irmão, se esse trabalho for primeiro na tua vida, destes, e a vida de Cristo estiver em segundo plano, nós não estamos vivendo uma vida de consagração. Não é errado nenhum médico, nenhum engenheiro, não é errado. O errado é colocar essa função em primeiro lugar. Aí vai cair numa condição assim: eu sou médico e nas horas vagas eu sou cristão. Tem que ser ao contrário, irmão. Eu sou um cristão e nas horas vagas eu sou um médico. Ele tem que ser o primeiro, irmãos. Como aqui nós louvamos. Que cântico maravilhoso. Que Ele seja o centro de tudo no nosso ser, irmãos. Que Ele seja a única razão que eu e você tenha para viver. Será que existe, irmãos, uma outra razão para mim e você estar vivo? Eu creio que não. Não tem uma outra razão. Um outro significado para que eu e você esteja vivo, irmãos. Irmãos, aqueles que servem a Deus não podem esperar serem prósperos nesse mundo, porque estas duas coisas são contraditórias. O que Jesus disse em Mateus 6:24, irmãos? Não precisa abrir. Não é possível nós servirmos a dois senhores. Ou nós vamos agradar um, ou vamos incomodar o outro. Ele disse assim: não é possível servir a Deus e às riquezas. Que diferença existe nisso, irmãos? Não é errado, irmãos, nós alcançarmos algum êxito profissional, algo na nossa vida, não é errado. Não estou dizendo isso para os irmãos. É que aquele que serve ao Senhor, que se entrega aos pés do Cordeiro, que vive uma vida de consagração, irmãos, ele não pode esperar ser próspero nesse mundo, irmãos. Que evangelho que nós estamos vivendo, irmãos? O que vai fazer as nossas vontades? Ou que a vontade dele seja feita? Aonde nós nos submetemos ao Senhor? Aonde nós nos rendemos aos pés dele, irmãos? E vivemos uma vida de inteira consagração a ele, irmãos? Irmãos, isso é muito importante para nós. Que quando nós estamos nele e ele está em nós, irmão, não confunda a prosperidade deste mundo com a prosperidade que ele fará espiritual na nossa vida. Não confunda isso, irmãos. Ele não espera que eu e você seja próspero. Pelo outro lado, irmãos, tem muitas pessoas que não têm muitos bens, sabe para quê? Para que não se perca, irmãos.
E o Senhor sabe disso. Alguns têm tantos bens e tantas coisas, e outros não têm nada, irmãos. Vemos um contraste tão diferente. Mas o Senhor talvez não dá para que eles não se percam, irmãos. Agora, sabendo que essa realidade, que nós servimos Ele, não podemos esperar ser prósperos. Mas Ele pode fazer eu e você próspero nesse mundo. Mas nós não podemos esperar isso, irmão. Agora, se eu e você viver em função de ser próspero, nós estamos vivendo errado, irmão. Porque vida de consagração não tem nada a ver com prosperidade nesse mundo, irmãos. Você lembra ali de Êxodo capítulo 28? Também não precisa abrir. Onde ali Arão e os seus filhos, foi dada uma ordem para eles fazer aquela veste sacerdotal, irmãos. Todos aqueles detalhes, depois você leia o capítulo 28, que maravilhoso. Os detalhes daquela roupa onde o sumo sacerdote usava. E onde ali os seus filhos também tinham uma roupa de sacerdote. Ali olhamos, irmãos, por um lado, a consagração. E por outro lado, a santificação. Temos que entender essas coisas, irmãos. Um outro exemplo tão precioso que eu queria compartilhar com os irmãos é a vida de Abraão. Abraão ergueu 4 altares, irmãos, toda a sua vida. O primeiro altar se encontra em Gênesis capítulo 12, o verso 6 e 7. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Irmãos, aqui nós vemos o altar da revelação. Ele foi edificado em Siquém, como fizemos a leitura. É o altar aonde Deus apareceu a Abraão. O segundo altar, irmãos, está no mesmo capítulo 12, o verso 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós temos o altar da separação, edificado entre Ai e Betel, aonde Deus ordenou a Abraão que ele se separasse das coisas do mundo. Primeiro ele se revela a Abraão, agora ele ordena que Abraão se separe das coisas do mundo. O terceiro altar está no capítulo 13, do verso 14 ao 18. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Aqui, depois desta problema que ele teve entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão, houve uma desavença, irmão, uma contenda entre os pastores. E ali Abrão disse para Ló:
Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E ali Ló olha para as campinas, e ali ele vê que ele pode montar as suas tendas ali. Ele olhou apenas para as coisas dele, não para aquilo que Deus tinha para ele. E ali, se você ler o capítulo 13, você vai ver que ele estendeu as suas tendas até Sodoma. E ali, ele diz aqui no verso 13 do capítulo 13, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ali Ló se misturou no meio dessas pessoas. E Abraão se separou de Ló. Qual é esse nome desse altar, irmãos? Altar da comunhão. Aonde ali, depois dessa separação, Abraão se coloca aos pés do Senhor. E se você ver, irmãos, um cuidado que aconteceu, quando Abraão sai aqui, irmãos, ele passou um momento muito difícil da sua vida. Deus levou ele para um lugar que tinha grande fome, irmãos. Ele foi bem provado pelo Senhor. E ele ali foi se consagrando ao Senhor e erguendo altares. Irmãos, um altar tem também uma figura típica na Bíblia de local da consagração. O quarto altar, irmãos, está em Gênesis capítulo 22. Quando Abraão já era um ancião maduro no Senhor. Gênesis capítulo 22, do verso 9 ao 14. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele. Dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Os irmãos conhecem o contexto dessa história. Uma história tão preciosa. Abraão aqui já estava amadurecido no Senhor. Um ancião. Viveu toda a sua vida consagrada diante do Senhor. Não fazendo a sua vontade, mas a vontade daquele que o chamou. Chamou, o separou, o levou à comunhão. E esse quarto altar significa altar da adoração. Aqui, irmãos, ele foi edificado no Monte Moriá. Nós todos sabemos, irmãos, nós dizemos aqui aos irmãos sobre esses 4 altares, superficialmente. Porque aqui precisaríamos aprofundar muito sobre esses altares. Tem muitos ensinamentos para todos nós. Mas não é esse o fundamento que eu gostaria de trazer para os irmãos. Apenas para que nós possamos compreender que a vida de Abraão, ele ergueu 4 altares, muito significativo a todos nós, muito precioso aos nossos olhos, que possamos compreender muitas coisas, o que é viver uma vida de consagração. Irmãos, Watmani escreveu certa vez assim: Ó Senhor, sendo eu amado, que mais posso fazer, a não ser me separar de tudo para
poder te servir? Daqui em diante, ninguém pode utilizar as minhas mãos ou meus pés, minha boca ou meus ouvidos, porque estas duas mãos são para fazer as tuas obras, meus pés para andar em teu caminho, minha boca para cantar o seu louvor e meus ouvidos para ouvir a sua voz. Irmão, que lindo isso, irmão. Vida de consagração é uma vida de entrega ao Senhor. É uma vida aos pés dEle, se submetendo a Ele. Olhamos, irmãos, para o lado da cruz em nós. A cruz, ela tem um trabalho significativo em nós. Primeiramente, ela nos leva a morrer com Cristo. Primeiramente, nós olhamos e contemplamos a nossa morte, sepultamento e ressurreição com Ele na cruz. Agora, por outro lado, essa cruz serve de instrumento para trabalhar em nós. Um instrumento para perfurar os nossos corações, irmãos. Irmão, quero dizer algo para você. Quando Ele diz para nós, na sua palavra, que Cristo habita em nós. Faço uma pergunta para você e para mim também. Será que as pessoas estão vendo Cristo em nós, irmãos? Ou estão vendo o quê? Todos nós temos que colocar isso diante do Senhor. Não é diante de homens, não, irmãos. Diante do Senhor. Ele é, de fato, a nossa vida. Agora, como, irmãos, que as pessoas vão ver essa vida em nós? Como? O Senhor tem um trabalho tão precioso, que é o fogo que Ele trabalha em nós. Eu quero trazer aqui, irmãos, algo para os irmãos, que está aqui em Apocalipse capítulo 15, o verso 2. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quando olhamos aqui para esta realidade desses 7 flagelos, que se encontra aqui no capítulo 15, mas o que eu queria falar com os irmãos é referente sobre esse mar de vidro. Da pergunta que eu disse para os irmãos: Cristo é a nossa vida. A palavra nos diz. Como que eu e você vai manifestar essa vida para que todos vejam ela em nós? Irmãos, quando nós olhamos para quando era feito um holocausto ao Senhor, aqui quando em Gênesis capítulo 22 foi dado este carneiro para Abraão colocar no lugar do seu filho, que ele ia ser entregue. Ali, irmãos, era aceso esse altar e tudo que estava ali queimava e virava cinzas. Vou dizer algo aos irmãos. A nossa vida foi colocada no altar. O que tem que sobrar de nós, irmãos, é apenas
cinzas. Se nós fomos colocados no altar, entregues por Ele, o que vai sobrar de nós é cinzas, irmãos. Agora, sobre este mar de vidro, há um ensinamento tão maravilhoso a nós. Os irmãos sabem como que se faz o vidro. Na sua essência, existe 70% de areia, 14% de cálcio, 14% de sódio e 2% agentes químicos. Essas areias são muitas vezes tiradas de fundo de lagos. E ali são levados esses elementos para um forno aquecido até 1500 graus Celsius. E ali esse material vira uma gosma transparente. Um líquido transparente. Que depois seco se torna um vidro. Tão curioso para nós é encontrado nas cinzas de madeira 70% de carbonato de sódio. Quando diz para os irmãos que a nossa vida entregue no altar vai sobrar só cinzas, Deus vai pegar essas cinzas que não prestam para nada aos olhos desse mundo e pegar a nossa natureza, que é barro, e levar no fogo, para que eu e você tenha uma vida transparente diante do Senhor. Como aqui entender esse mar de vidro mesclado de fogo, irmãos? Que eles eram o quê? Os vencedores da sua imagem e do número da besta, o qual se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, irmãos. Agora, olhando para o que Paulo disse, que nós apenas somos um tesouro, nós somos um vaso, aliás. Um vaso de barro. A essência do ser humano é essa. Nós viemos do pó. Mas no nosso corpo existe 70% de água, irmãos. Porque entendemos que o Senhor fez o homem, do barro. Ele pegou o barro e transformou aquele boneco, irmãos. Olhando para essa realidade, desta essência que está em nós, que é o barro, que é a areia, e as cinzas do nosso viver. Como que Deus vai produzir essas cinzas em nós? O trabalho glorioso da cruz, irmãos. Ele nos chamou, nos remiu de todo o nosso pecado, mas também deseja nos purificar, irmãos. Irmão, não esqueça desse detalhe maravilhoso. Ele nos redimiu de todo o nosso pecado, mas Ele deseja levar todos nós a uma santificação. Se o nosso coração não desejar isso, irmãos, ser trabalhado pelo Senhor, Ele não vai forçar em nós. Ele não vai pegar eu e você e levar para o fogo, se eu e você não quiser. Temos que dizer para Ele, sim, Senhor, eu me submeto ao trabalho da cruz. Eu desejo sofrer dores de parto, para que o Senhor forme o caráter de Cristo dentro da minha alma, para que eu tenha uma vida transparente diante dos irmãos. Sabe o que é transparente, irmãos? Se eu e você tiver uma vida transparente, como um vidro, o que as pessoas vão ver dentro de nós? Cristo apenas, e não nós mais. Agora, se eu e você não quiser esse trabalho do fogo, para se fazer o vidro, irmãos, é aquecido a 1500 graus Celsius. Uma temperatura muito elevada. Você acha que o fogo do Senhor, ele é de que forma, irmãos? Quando nós falamos, Senhor, eu desejo que esse fogo venha me consumir por completo. Ali Pedro descreve para nós,
no capítulo 4, o verso 12. Vamos abrir aqui, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, o verso 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Amado irmão, não estranhe o que o Senhor fará em nós quando nós dizemos sim ao trabalho da cruz. Porque é isso que é necessário em nós. Sermos trabalhados. Irmãos, que precioso o trabalho que Ele tem em nós. Desde o princípio. Quando Ele nos leva a morrermos com Ele. Quando Ele nos dá uma nova vida pela morte de Cristo, tão precioso desde o princípio, irmão. A graça que veio em nós nos levou a poder crer nessa verdade. Agora também essa mesma graça, irmãos, está nos conduzindo a esse trabalho da cruz. Porque tudo que Ele faz em nós é pela sua graça, irmãos. É tudo pela graça maravilhosa dEle. Desde o princípio até o dia de Cristo Jesus. Agora eu e você pode dizer sim ou não, irmãos, a esse trabalho. Ele não vai forçar em nós. Ele vai criar outras situações para que eu e você se renda a Ele. Se renda por completo, irmãos. Não meio termo. Ali quando Paulo diz que nós somos aqueles vasos de barro, que o tesouro está dentro. Um vaso de barro é escuro, irmão. O entendimento que nós temos ali é que aquele vaso tem que ser quebrado. E os seus cacos, todos triturados, para que o poder que está dentro do vaso se manifeste. Agora, entendendo o que Ele está fazendo na nossa vida, é o trabalho da cruz, meus irmãos. Levando nós a um momento, a uma vida de mais intimidade com o Senhor. Irmãos, Ele não quer que eu e você viva de experiência dos outros. Ele quer que eu e você tenha as experiências com Ele. Nossas próprias experiências com Ele. Esses irmãos do passado que nos ajudam muito, mas que não levam nós a termos experiências com Ele. Daqui eu disse, desse texto tão precioso que o Atmani escreveu, que a minha boca, os meus ouvidos, as minhas mãos e os meus pés sejam para a Tua glória, Senhor. Quem pode levar um homem a dizer isso, irmão? Somente o Espírito Santo de Deus. Isso Ele não quer só que nós tenhamos isso como conhecimento, mas que nós tenhamos isso como realidade também em nós. Experiências próprias com o Senhor. Isso Ele deseja de nós, irmãos. Ele quer que nós vivemos a vida cristã nos lugares mais altos, irmãos. Nos lugares celestiais. Isso que Ele deseja em nós. Precisamos entender, irmãos, que a vida de consagração, ela é uma entrega por completo ao Senhor. Ninguém pode se consagrar ao Senhor, nem que antes o Senhor abra e mostre o seu grande amor que Ele tem para todos nós. Se Ele abrir os nossos olhos para vermos esse amor, irmãos, agora Ele vai levar nós a um trabalho tão precioso, onde eu e você pode dizer sim ou não. Irmãos, estou dizendo algo para os irmãos. Não é algo que está fora da palavra de Deus.
Se você olhar com cuidado, você vai ver todos esses detalhes que eu estou dizendo aos irmãos. Porque senão, irmão, nós olhamos para quê? A salvação em Cristo, ela não é todo o eterno propósito de Deus. Porque senão Paulo não escreveria para que eu e você cresça, Paulo, Pedro, na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Você vê, irmão, um detalhe que eu quero dizer aos irmãos. Quando uma criança nasce, ela nasce com as duas mãozinhas fechadas assim. Significa o quê? É meu. Nós temos um problema com isso. Nós brigamos, sabe por quê, irmãos? Por causa das nossas coisas. É meu. Até nós abrirmos as mãos e nos entregarmos por completo ao Senhor, Ele vai trabalhar duro em nós, irmãos. A criança, logo que nasce com as mãozinhas assim, ó. E a primeira palavrinha que ela diz, tem uns que dizem pai, mas ele fala meu. Pai ou mãe, meu. Tudo é dele. A vida está em volta do umbigo dele. Irmãos amados, isso é muito significativo a nós. Paulo disse que nós não podemos ser como meninos, levados por todo o vento de doutrina. Nós temos que firmar os nossos passos no Senhor. Ele também disse para nós que nós podemos provar se os espíritos vêm dele. Se o espírito que tem usado alguém vem dele. Ele diz para nós, provai os espíritos, se de fato eles são de Deus. Todos nós temos essa liberdade, irmãos, de colocar a vida de cada um dos irmãos para serem provadas diante do Senhor. Agora, amados irmãos, a responsabilidade que eu e você tem por esse grande chamado que Ele nos fez, requer cada um de nós. Tudo que Ele tem falado pela Sua palavra, tudo que Ele tem manifestado pela Sua palavra, se eu e você não der uma resposta a Ele, nós vamos ter que prestar contas a Ele um dia, irmãos. Dos nossos feitos, de todas as nossas coisas, daquilo que nós estamos fazendo nesse corpo. Por isso que Paulo disse, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. É ser entregue ao Senhor, consagrado ao Senhor. Eu não quero me mesclar com as coisas do mundo. Eu não quero fazer parte com nada desse mundo. Eu não pertenço mais a esse mundo. Eu quero viver uma vida mais íntima contigo, Senhor. Isso tem que ser as nossas palavras, irmãos. Uma vida de comunhão, separado, para que eu e você possa adorá-lo, irmão, por toda a eternidade. Irmãos, eu entendo que nós temos sofrido por muitas coisas no nosso caminhar. Temos chorado. Nós temos sofrido, irmãos. Graças ao Senhor por esses sofrimentos. Porque um dia Ele disse para nós que se eu e você tem chorado, se eu e você tem sofrido, que um dia Ele vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos, irmãos. Ele disse para nós crermos unicamente naquilo que Ele falou para nós. Que naquele grande momento, quando a nova Jerusalém estiver, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro estarão ali com palmas nas mãos, adorando o único que é digno de toda a honra e glória. Você já parou para analisar todas essas coisas, irmãos? Ele nos redimiu, nos purificou, para um dia estarmos diante dEle, adorando pelo todos os séculos eternamente. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui é só um começo do que terá na glória com o Senhor.
Que Ele nos ajude, irmãos, a podermos compreender o que é esta vida de consagração, o que é viver uma vida de entrega ao Senhor por completo, não metade, irmãos, onde você tenta fazer algo e Ele vai fazer o restante. Não é isso que Ele está nos ensinando. Vida de consagração é entrega por completo aos pés do Senhor. Que Ele nos ajude, amados irmãos, que Ele abra os nossos olhos para toda a sua verdade, que a sua palavra seja a primeira, que a sua palavra, irmãos, seja, que tenha, aliás, a preeminência nos nossos corações, para que o amado das nossas almas seja o centro de todas as coisas. Vamos orar, irmãos. Nosso amado Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor revelado na cruz do Calvário. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda as nossas vidas. Trabalhe profundamente em nós, Senhor, para que nós possamos compreender o trabalho glorioso da cruz em toda nova criatura. É necessário esse trabalho, Senhor. É necessário que passamos dores de parto até ser Cristo formado dentro da nossa alma. É necessário que sejamos levados a esse tratamento do Teu fogo, para que possamos ter uma vida transparente diante dos irmãos, para que não tenha nada escondido, para que não fique nada no oculto, meu Pai, porque os Teus grandes olhos estão sobre nós. Os Teus grandes olhos, ó Pai, e as Tuas mãos poderosas estão sobre nós. Nós somos Teu e Tu é nosso, Senhor. Te damos graças por esse momento e por esse tempo que passamos aqui. Oramos assim, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém.